Olá, o Palestra em Casa começa agora. Hoje vamos falar da importância do trabalho espírita. Veja o que Onofre Batista diz sobre o assunto. Vamos começar falando com os trabalhadores da última hora. Vamos ver o que é que Jesus disse a respeito. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um valor por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram juntos da hora 10ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que um dinheiro para cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e de toda a situação? Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. Todo o ensinamento de Jesus, como nós temos dito constantemente, é preciso que seja entendido em espírito e verdade, pelo espírito que vivifica e não pela letra que mata, como o nosso querido apóstolo Paulo nos ensinou. Então, há um pequeno comentário que vou transmitir a vocês, que também consta no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Constantino, em 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenho paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Vou trabalhar menos. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho,
mas o da preguiça. Voltemos a pensar, aos espíritas cabe essa responsabilidade. Pensar em tudo que vê, tudo que ouve, para julgar da melhor maneira. Será que o Evangelho contém erro? Às vezes contém erro porque nas seguintes traduções que se fizeram, algumas coisas foram adulteradas para atender determinados interesses. Mas aqui não, aqui está um ensinamento muito importante do Cristo que nos faz pensar. Porque muitos espíritos ainda não entenderam o chamado do Cristo. Professam religiões não cristãs ou estão adormecidos. Há muitas criaturas assim em todo o globo terrestre. Entretanto, um dia entenderão e serão os trabalhadores da última hora, com os mesmos direitos dos trabalhadores já redimidos. Podemos dizer alto e bom som. É o nosso caso. Somos trabalhadores da última hora, como asseveraram os Espíritos em todo o seu ensinamento. E precisamos aproveitar bem todos os ensinamentos que Jesus nos deu para que possamos progredir. Os ensinamentos divinos, a lei divina que nós devemos ter em nosso coração, em nossa mente, para que possamos aplicá-la em todos os momentos de nossa vida, é uma necessidade que o correr do tempo vai nos ensinando. É preciso idade espiritual para entender as lições do Cristo. Aos espíritas muito mais será pedido, porque aos espíritas muito foi dado. Nós já vivemos muitas e muitas vidas através da bendita lei da reencarnação e já começamos a entender o que são as lições maravilhosas do Cristo. Quando nós não entendíamos ainda, porque, como todos nós sabemos, fomos criados simples e ignorantes, não tínhamos condição de entender estas coisas tão sublimes dos ensinamentos de Jesus, mas hoje nós já entendemos. Então nós temos a responsabilidade de aplicar tudo isso em benefício próprio e daqueles que nos cercam. Deus, em sua infinita misericórdia, em seu amor para com todas as criaturas, quer que todos nós sejamos co-criadores. O ajudemos no progresso da humanidade. Como nós fomos ajudados um dia por espíritos que entendiam muito mais, espíritos que viveram mais, a nossa responsabilidade hoje é ensinar também, sobretudo através dos exemplos, a lei divina para nossos irmãos, porque o exemplo é o melhor ensinamento que nós podemos dar. É evidente que nós não podemos também só dar exemplos. Às vezes precisamos usar a palavra. E para isso nós usamos hoje todos os meios de comunicação, com jornal, rádio, televisão, porque é uma necessidade para o progresso da humanidade. Mas o grande exemplo que nós devemos dar a todos os nossos irmãos, especialmente aqueles de outras religiões, são os exemplos. Falam mais alto do que todas as palavras. Mas Erasto também, segundo está no Evangelho, em 1863, em Paris, falou da missão dos espíritas. Disse ele: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar a ideia nova da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. No Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos espíritas que ditaram a obra kardeciana, com relação à necessidade do trabalho.
Não devemos entender por trabalho senão as ocupações materiais? Responderam os espíritos. Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. O tema tratado é muito delicado e difícil de entender. Aliás, entender e praticar os ensinamentos de Jesus é uma tarefa árdua, pois ao nascer não sabemos de nada. Adquirimos o conhecimento durante a nossa estadia aqui na Terra. Este trabalho citado por Onofre Batista não é o trabalho que nos traz as coisas materiais, mas sim qualquer ocupação que faça a gente crescer e evoluir, degrau por degrau. Pratique a caridade ou o voluntariado. Isso sim é um verdadeiro trabalho. Vamos para o intervalo e já voltamos para entender melhor este caminho. Estamos de volta. Você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Não? Então ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Em continuação, Onofre Batista fala um pouco sobre a missão de cada espírito e os exemplos que devemos seguir. Confira. É evidente que nós temos que, através do trabalho, buscar o nosso ganha-pão para que não sejamos pesados à sociedade. Mas nós devemos também trabalhar espiritualmente para que possamos cada vez mais entender as lições do Cristo, o nosso Divino Mestre, e também as lições da lei divina, que rege toda a humanidade, não somente do planeta Terra, como de toda a humanidade. No livro A Caminho da Luz, do nosso Emmanuel, psicografada pelo nosso companheiro Chico Xavier, há uma lição interessante que nós devemos pensar também. Fala sobre a missão de Roma. Às vezes passa desapercebida a leitura que fazemos deste livro tão importante que fala do progresso espiritual da humanidade. Mas olha que coisa interessante. As hostes espirituais comandadas pelo Cristo, que é o governador do planeta Terra, havia determinado que Roma seria o exemplo de cidade que congregaria toda a humanidade. Olha o que a espiritualidade pensava. Desde o tempo do começo de Roma, onde se venerava a família, a responsabilidade, antes de Roma se perder nas lutas fratricidas, na busca desenfreada do ganho fácil, da luxúria, etc., Roma estaria predestinada a ser uma cidade que congregaria toda a humanidade que viria depois. Porque ali estavam os princípios do amor que deveria reger toda a humanidade. Então, o plano espiritual superior havia previsto que seria bom para a humanidade que não houvesse separação de cidades, de estados, de países. Todos nós seríamos habitantes do planeta Terra. Olha que coisa interessante. E, lamentavelmente, não foi possível, porque os espíritos que lá foram com missão para criar algo de melhor falharam e, lamentavelmente, tivemos que criar facções, onde se criaram muitas religiões, muitos estados, muitos países, chegando à triste condição de nós vemos criaturas pensar que era detentora de uma raça superior, uma raça ariana, e que poderia dominar todo o mundo através da Segunda Guerra Mundial, que nós podemos ver o resultado trágico do que aconteceu. Fora as guerras anteriores e aquelas guerras que normalmente se desenvolvem pelo mundo e que nós ficamos muito tristes em ver tanta situação difícil. Mas tudo isso é falta da espiritualidade do homem. Do homem, falo da criatura humana, homem ou mulher. Fala a lição de hoje também da missão que todas as criaturas devem ter, especialmente a missão dos espíritas. Para pensar em falar em missão, nós devemos retroceder à história para lembrar
aqueles grandes espíritos que vieram preparar a vinda do Cristo. Antes da vinda, quando a terra já estava madura para entender as coisas de elevado teor espiritual, passaram-se muitos profetas, especialmente no povo judeu, porque era um povo mais preparado, porque acreditava num Deus único. E aí foram vários profetas que reencarnaram, preparando a vinda do Mestre. Quando a terra já estava madura, eis que o próprio Mestre, o próprio governador do planeta, vem a nós para dar aqueles ensinamentos sublimes que hoje nós procuramos atender, procuramos aprender, procuramos desenvolver em nós mesmos. Logo após Jesus, o grande apóstolo Paulo, Pedro melhor, o apóstolo Pedro ficou responsável de continuar, através da casa do caminho, as responsabilidades do cristianismo. E nós vemos uma história muito linda desse homem rude, simples, um pescador, mas que também era um grande pescador de almas. Aliás, muita gente hoje confunde o trabalho do nosso companheiro Pedro, que dizem que ele fundou uma religião. Absolutamente não fundou. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele quis dizer o cristianismo, não fundou religião nenhuma. Porque Jesus não fundou religião nenhuma. Até hoje, todos nós somos filhos de Deus, seus irmãos, e Ele quer ver a nossa felicidade. Mas vamos falar de uma missão muito importante, que é a missão do grande apóstolo dos gentios, que foi Paulo de Tarso. Todos nós sabemos a sua história comovedora, mas determinada vez o nosso companheiro Paulo de Tarso foi com uma carta para prender os cristãos em Damasco, para levá-los a ferros para Roma, para que lá sofresse o martírio. Às portas de Damasco, Paulo teve a visão de uma luz muito intensa que o derrubou do cavalo. Aí veio uma voz que saía da nuvem, ou sem ele perceber, e perguntou, Saulo, porque era Saulo ainda, não era Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí temos aquela lição maravilhosa do Cristo, que ordena a Paulo, quando ele pergunta, o que desejas de mim, o que queres de mim, Senhor? Olha o conhecimento desse Espírito, que estava apenas desviado da rota principal. Mas quando teve a visão do Cristo, teve a humildade de perguntar, o que desejas de mim, Senhor? Então você agora entra na cidade, procura Ananias, que ele vai restaurar as suas vistas, porque haviam como que escamas em seus olhos e ele não enxergou mais nada. E foi também a Ananias, e disse que dentro de algum tempo haveria o Paulo de procurá-lo para que ele o curasse, para que ele pudesse enxergar. E Ananias então perguntou, mas Senhor, este não é aquele que vinha nos prender para levar para Roma? Era mesmo, é este mesmo. Só que ele foi para mim um vaso escolhido para levar o Evangelho aos gentios. E depois nós vemos então aquele trabalho maravilhoso desse grande apóstolo que foi preso, vilipendiado, açoitado. Teve até um fato interessante, numa viagem um navio foi a pique e ele conseguiu salvar-se. Chegando na praia, foi mordido por uma víbora. E todo mundo ficava de olho nele. Puxa, ele vai morrer. E passou o tempo e ele não morreu. Mas que homem é esse que sequer uma víbora foi capaz de matá-lo? Olha que coisa interessante. Quando a criatura está preparada para um trabalho, para uma missão tão importante quanto esta, nem a víbora foi capaz de matá-la. Por quê? A lei divina, a ajuda divina estava se fazendo sobre essa criatura. Mas ainda falando de missão, precisamos lembrar do nosso companheiro Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso professor Kardec,
que depois utilizou o pseudônimo de Allan Kardec para não misturar com o seu cargo de professor, que nos legou essa maravilhosa doutrina espírita, que nos ensina que devemos amar, entender as criaturas como Jesus nos ensinou, para que juntos nós possamos progredir. E, por fim, tivemos o nosso companheiro Chico Xavier, que veio dar este grande exemplo de amor que nós não podemos nos esquecer, porque é a maneira, o modo pelo qual nós também seremos felizes. Porque apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, todas as dores, se nós tivermos a fé necessária, o amor necessário que nosso companheiro Chico nos demonstrou, nós vamos saber vencer todas as dificuldades que, porventura, venham à nossa frente, quaisquer que sejam elas. Saberemos vencer porque Deus quer que seus filhos realmente entendam o cristianismo, a lição do nosso mestre, dessa maneira. Nós somos capazes, desde que sejamos instrumentos dignos nas mãos de nosso Pai Celestial. É evidente que nem todos nós ainda estamos em condições de fazer isso, mas nós vamos um dia atingir essa condição, porque Deus quer de todos nós o progresso, que atinjamos a felicidade. Cada um de nós tem uma missão e, como vimos na palestra, ela pode falhar ou não. Porém, independente do que aconteça, temos que seguir exemplos como os de Allan Kardec, de Chico Xavier. Se seguirmos sempre a lição de amor, vamos conseguir alcançar a felicidade e vencer todas as dificuldades. Pense nisso. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Fique aí. Assista comigo o restante da palestra de Onofre Batista e o começo de um pequeno debate. No livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia do nosso Chico Xavier, fala sobre o trabalho. E eu quero transmitir essa lição maravilhosa para todos, porque ela me tocou bastante também o meu sentimento de cristão. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todos pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem a rua querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas a de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. E é o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte, do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e à sua própria tarefa. Cheia de imperecível dedicação à humanidade, quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Muito obrigado. Pois é, irmãs e amigos, agora nos é dada a oportunidade de fazermos perguntas ao expositor. Obviamente, todos já conhecem o tema, porque estudaram em casa, não é verdade? Semana passada foi dado o tema de hoje, todos estudaram em casa, leram o Evangelho, todo. Então, trouxeram bastante perguntas ao expositor. Só por gentileza levantar a mão que a nossa companheira irá com o microfone. Eu falo que nós estudamos o tema em casa porque o nosso caminho é Deus. O veículo é Jesus. E a perfeição é o nosso caminho. E para chegar à perfeição, temos que estudar muito e praticar o bem. Então, está aberto para fazer perguntas sobre o tema. Um tema bastante interessante. Enquanto pensam, permitam-me.
No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 7, há também uma passagem muito interessante sobre o trabalho. Disse Jesus: ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem, curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Olha que interessante. Aqui fala do trabalho espiritual. As criaturas que se desenvolveram para fazer esse trabalho, os apóstolos, todos tinham essa responsabilidade, podiam comer nas casas que o recebessem com amor. É evidente que nem todas as casas os recebiam, né? Mas aqueles que os recebiam eram saudados com a paz de Jesus e também eram curados os enfermos. Eu acho que isso vai dar mais uma série de perguntas, né? Eu espero. Me dá um exemplo dos trabalhadores da última hora. O que é o trabalhador da última hora? Dê algum exemplo para ficar bastante claro na cabeça das pessoas. Os nossos companheiros que ditaram o Evangelho falam que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas nós podemos dizer também, abrangendo muito mais, que nós, como eu pude dizer, nós estamos progredindo. Quando não entendíamos, porque não tínhamos idade espiritual necessária para entender a lição do Cristo, nós não éramos capazes de fazer o que nós fazemos hoje. Só que, através das sucessivas reencarnações, nós fomos aprendendo mais e vendo a responsabilidade e a obrigação do trabalho em benefício de uma humanidade. Agora, se nós fizermos o bem da melhor forma possível, nos esforçarmos para que sejamos instrumentos dignos nas mãos do Mestre, nós seremos os trabalhadores da última hora que teremos direito ao salário. E qual é o salário aqui? Será que é dinheiro? Não, não é dinheiro. É a felicidade a que todos nós estamos destinados. Portanto, é evidente que Jesus nos afirmou do alto do seu poder, da sua bondade, que nós poderíamos mais tarde fazer o que ele fazia e muito mais. Evidentemente, o dia que nós estivermos na condição de espírito puro. O salário aí é a felicidade. E quem é que não quer ser feliz? Boa noite, Anova. Querido. Estava aqui meditando com relação à lição da noite e falando sobre Paulo. Paulo dizia: não há trabalho grande nem pequeno. Há aqueles que são feitos com amor e aqueles que são feitos sem amor. A minha mente volta um pouquinho no tempo e lembramos do início dessa instituição. Lembramos companheiros que, quando iniciaram, com grande dificuldade, o próprio terreno para onde as crianças estavam, foi feito um rateio entre eles para poder dar a entrada. E esse trabalho sempre feito assim, de uma forma com muito amor, recebendo de inúmeros outros companheiros, como se aquele amor contagiasse tantos e tantos companheiros. E nós estamos vendo o resultado. Você poderia, por favor, companheiro, falar alguma coisa sobre isso? Nosso companheiro foi muito feliz ao lembrar dos pioneiros que começaram esta obra, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Foi muito difícil. Hoje nós encontramos a casa pronta, muita coisa para se trabalhar, mas no começo foi muito difícil. São companheiros também, que de vez em quando nós nos lembramos deles no calendário espírita, Alguns poucos ainda estão encarnados,
mas a maioria já voltou para a pátria espiritual, que é a nossa origem. Mas podemos dizer com certeza, olha o que é a missão. Por isso que eu fiz questão de mostrar a grande missão de apóstolos, como Paulo, como Pedro, como Kardec, como Chico, para dizer que não há tarefa pequena. Todas as tarefas são importantes. O importante é começar com a vontade firme e inabalável de querer. Porque a bondade divina se encarrega de trazer o trabalho quando o trabalhador está pronto. E nós devemos estar prontos para o trabalho. A responsabilidade e obrigação de nós, espíritas, é enorme devido ao entendimento que temos da vida. Mas não é necessário ser espírita para fazer o bem da melhor forma possível, para trabalhar com amor. Sendo assim, podemos crescer como espíritos em evolução. Lembre-se, toda tarefa, por menor que seja, se for feita com amor, vontade e querer, poderá fazer um bem inimaginável. Vamos para o intervalo e já já voltamos com mais um bloco do Palestra em Casa. Estamos de volta. Confira a última parte do debate e a prece final com Moacir Marcelino do Carmo. Boa noite. Eu gostaria de saber se a missão ela pode ser algo que faça parte de um processo de expiação. Gostaria que você comentasse sobre. Obrigada. Muito bem. Vamos rememorar o nosso companheiro Kardec, o espírito de escola, que recebeu a missão de trazer o espiritismo para o mundo. Ele não tinha, evidentemente, responsabilidade de expiação. Era um espírito preparado para esse trabalho. Se bem que a bondade divina sempre observa isto, né? Apesar da criatura estar preparada, ela pode falhar. E Deus, em sua infinita misericórdia, o Cristo, que é o nosso governador, sempre sabe se a criatura falhar, quem é que continuará. Mas, felizmente, nosso querido Kardec não falhou, fez a sua missão, e essa lição maravilhosa que hoje nós podemos estudar e ver que realmente qual é o caminho que nós temos que seguir. Mas é evidente, quando nós falamos, por exemplo, de Paulo de Tarso, quem lê o livro Paulo e Estevão, sabe essa lição de amor maravilhosa que Paulo teve algumas dificuldades. Fez algo que não deveria ter feito. E depois o seu apostolado de levar a palavra de Deus, a palavra do Cristo aos gentios, ele teve expiações seríssimas. Realmente, ele teve que fazer o seu trabalho, mas a expiação também estava presente. É possível, sim. Porque, infelizmente, ainda nem todos nós somos perfeitos. Né? Perfeito, foi o Cristo que veio até nós. É o Espírito de maior envergadura que a Terra pôde receber em todos os seus tempos. Mesmo porque é o governador do planeta Terra, foi ele que dirigiu a agregação das moléculas para a formação desse planeta. E depois viemos para cá e aqui estamos ainda sob a sua égide, lutando para nos aprimorarmos. Isso está no Evangelho de Jesus segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, nada foi feito sem ele. Tudo que foi feito por ele. E vai por aí afora essa lição maravilhosa que mostra nos Evangelhos que Jesus é o governador e o criador desse planeta em que vivemos. Considerações finais conosco? Quero agradecer a atenção de todos e dizer a todos vocês, meus companheiros, queridos irmãos, que a doutrina espírita deve, irmãos e irmãs, é evidente, deve ser pregada para os 4 cantos do planeta Terra. Nós hoje, o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e a Fundação Espírita André Luiz, tem a grata satisfação de avisar a todos que os trabalhos de divulgação da doutrina espírita através da mídia
rádio, televisão, internet, continuam crescendo. Pois é, irmãs e amigos, agora é o nosso momento superior de nós doarmos o que temos de melhor em favor das criaturas que sofrem. As pessoas que vêm aqui pela primeira vez, nós vamos convidar as pessoas para vibrar amor para os necessitados. O que é vibrar? Vibrar é colocar o pensamento em ação e a vontade, o desejo de ajudar o próximo. Isso chama-se vibrar. Então vamos agora pensar em Jesus e vamos vibrar amor para os nossos irmãos em humanidade que estão hospitalizados no leito de dor. E nós podemos, nesse instante, irmãos, auxiliá-los, fazer com que eles tenham uma noite de paz, até serem curados com as nossas vibrações. Vibremos então por eles nesse instante. Amigo Jesus, obrigado, Senhor, por esses momentos superiores que temos a oportunidade de passar aqui nesta casa. Que eles sejam renovados, Senhor. Crianças espirituais ainda carentes, mas com a Tua ajuda, Senhor, tudo podemos realizar. Vamos pensar agora nas crianças, essas que estão chegando com tarefas definidas no planeta, e as que estão hospitalizadas em leito de dor, em sofrimento, nos lares, porque elas possam receber o auxílio nesse instante, através das nossas vibrações. Façamos de conta que é um filhinho nosso, aguardando uma vibração. Vibremos pelas crianças. Vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Obrigado, mestre amigo, por essas expressões. Você é minha amiga, meu irmão, que tem uma criatura que você gostaria de ajudar nesse instante. Pense nela, não importando nunca a distância. E para o pensamento não existe distância. Pode estar até em outro planeta que ela vai receber a nossa vibração. Pensemos nela. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso amor. Obrigado, Senhor, por mais esses momentos que passamos aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, amorável Mestre das nossas vidas. Quanto que agradecemos, Senhor, pela Tua proteção. Obrigado, Espíritos amigos, que dirigiram esta reunião. Em vosso nome, pedimos licença por declará-la encerrada. O Evangelho fala do trabalhador da última hora e diz que o espírita é este trabalhador, pois cabe a ele a função de demonstrar mudanças de atitudes, de comportamento e principalmente de sentimento. Todos nós sabemos o valor que tem o trabalho material, pois ele é necessário para a nossa sobrevivência, claro. Mas será que todos nós temos a noção exata da importância do trabalho emocional, da doação, de estender as mãos aos que estão em nosso caminho precisando de ajuda? Se existe a necessidade de auxiliarmos aqueles que estão de alguma forma ligados a nós, existe também a necessidade de trabalharmos para nós mesmos. Como fazer isso? A conversa aqui é sobre a doutrina espírita. Trabalhar está na lei, mas trabalharmos de uma forma diferenciada é mais profundo de se entender. Quando estamos na faculdade ou em algum curso específico, como por exemplo, para você se tornar um grande médico, cirurgião, um grande profissional em química ou engenharia ambiental, coisas do tipo, temos que nos preparar e muito, não é assim?
E quando queremos nos tornar grandes homens? Quando queremos ser pessoas mais felizes, menos sofredoras, menos ansiosas, etc. É aí que quero chegar. Quando estamos interessados na nossa melhora espiritual como seres humanos e como espíritas, aí entra o trabalho e a preparação para recebermos o diploma de um salto a mais em nossa evolução. E é isso que estamos tentando fazer. Também precisamos estudar e nos prepararmos para sermos melhores. Como? Precisamos do trabalho interior. Sim, esse trabalho que tanto falamos e pouco fazemos. Quando dizemos que não há mais tempo a ser perdido, é sobre esse trabalho de sacrificar certos momentos da nossa vida e em nós mesmos, de refletirmos antes de agir, de pensar antes de falar, de procurarmos dar o melhor de nós em tudo e para todos. O espírita precisa, sim, da força, da fé, da prece, da certeza de que dias melhores virão, de que nada acontece em vão e que em tudo existe o aprendizado e as mãos de Deus. O trabalho é abençoado. Vamos colocar nossas mãos à obra. O Palestra em Casa fica por aqui. Você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Te espero na semana que vem. Uma ótima semana e até lá!